começar, Campeonato Cearense, jogo de ida 1-0, já são 7 jogos de invencibilidade, né, do Ceará contra o Fortaleza. Se a gente pegar aí uma sequência maior, né, de 11 jogos, só uma vitória do Fortaleza. E numa semana, Léo Fontinelli, em que o Ceará teve Copa do Brasil, um jogo desgastante, né, fisicamente e mentalmente, porque ficou atrás ali no placar por 2-0 contra a equipe do Confiança, teve que correr atrás, conseguiu empate, avançou nos pênaltis, enquanto tinha um adversário com a semana livre, né, muito mais descansado e que já vinha devendo de outros clássicos. Então, a minha impressão até é que para o Ceará, o mais importante nesse jogo de ida era sair vivo. E não só saiu vivo, como saiu com uma ótima vantagem para o jogo da volta. Boa noite, Léo. Agora vai, né? Hoje você não cairá. Eu acho que vai. Se a internet ajudar, estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir? Sim, Perfeitamente. tá com um delayzinho, mas pode Tá ir. com um delay, mas já Pronto. pode ir. E eu acho que hoje era preocupação geral, né? De toda a torcida do Ceará hoje adiantando. A torcida do Ceará hoje pensava muito sobre o desgaste do time que teve quarta-feira, né? Foi uma partida desgastante. E a gente falava quarta-feira sobre ser um jogo onde, quando o Ceará empatou aquele jogo, eu já falava: o Ceará precisa avançar, porque dos males o menor. Se desgastar, mas avançando. E o Ceará se desgastou e avançou, e eu acho que veio com um certo conforto moral para esse jogo. E a torcida do Ceará se preocupava muito em sobreviver a esse jogo. Eu acho que na abertura dessa live, eu acho que você fez um panorama muito, muito perfeito do sentimento da torcida do Ceará. Eu acho que hoje era para sobreviver. E a torcida do Ceará permaneceu durante a semana muito confiante em relação ao Condé. Esse perfil estrategista do Condé em estudar bem os jogos, estudar bem os avanços, estudar bem as etapas. Eu acho que hoje o Ceará precisava, acima de tudo, levar o jogo para a segunda partida. O Ceará terminou muito desgastado o jogo contra o Confiança e, independente de avançar ou não, o Ceará precisava estar bem para hoje. E um dia muito chuvoso em Fortaleza, né? Assim, acho que o público até surpreendeu, de certa forma. E a torcida do Ceará pensava muito hoje sobre o empate. A torcida do Ceará pensava muito hoje sobre o empate. Assim, é um jogo para a gente empatar e tentar decidir no segundo jogo. A gente vai ter uma semana aberta, em tese, né? Vai ter um jogo no meio de semana pela Copa do Nordeste, mas o Ceará deve ir totalmente reserva. E a gente falava muito como torcida, assim, o Ceará precisava sobreviver a hoje. A gente imaginava que o Fortaleza vinha muito ferido pela forma como se comportou em todos os outros jogos do recorte recente. O Fortaleza vem trazendo um retrospecto muito negativo sobre o Ceará, e eu acho que isso culminou muito nas posturas do próprio Vojvoda, né? Eu acho que era um treinador sempre muito centrado, muito calmo. Eu acho que ele, no último Clássico Rei, ele trouxe uma versão muito diferente do Vojvoda. Eu acho que a gente viu o Vojvoda muito diferente. Eu acho que a gente viu a primeira versão do Vojvoda intranquilo desde que chegou aqui no estado do Ceará. E a gente imaginava que pelo perfil mesmo do elenco do Fortaleza, maior investimento, um elenco experiente, um elenco muito mais robusto que o elenco do Ceará. E eu, como torcedor do Ceará, muito tranquilamente eu imaginava que hoje fosse um jogo para quebrar essa lógica. Eu acho que quando você é um time muito mais com esse perfil operário e você vem caminhando sequências de resultados arrancados, 1-1, você fica mais perto de perder, de ceder. E eu tinha muito essa visão hoje. Eu acho que hoje era um jogo para o Fortaleza vir se impor. Acho que era um jogo para o Fortaleza vir se sentindo ferido. Eu acho que o Vojvoda queria se provar. Eu acho que o Vojvoda queria hoje se mostrar como um
um treinador que ele sempre teve esse perfil muito mais calmo, né? Acho um treinador muito mais tranquilo. E eu falava muito dentro do contexto de torcedores do Ceará, eu falava muito isso, assim, a primeira vez que um treinador do Ceará dá uma coletiva calmo, o treinador do Ceará dá uma coletiva tranquilo, e o treinador do Fortaleza que dá aquela coletiva mais destemperada, como a gente não via desde que o Vojvoda chegou, há praticamente 5 anos atrás. Acho que o Condé assumiu esse perfil. E hoje foi um clássico, eu acho que altamente surpreendente, inclusive para a torcida do Ceará. Não surpreendeu o perfil do time do Ceará. E a gente fala desde do jogo 1 dessa temporada, né? Que foi um elenco montado com esse perfil de versatilidade, um elenco operário, um elenco que brigava, um elenco comprometido. Isso era algo que a torcida do Ceará já sabia que ia ter hoje. Entrega, comprometimento. Mas a torcida do Ceará esperava que hoje o físico do jogo passado comprometesse mais e a tentativa e a necessidade de resposta do elenco do Fortaleza prevalecesse mais. Eu acho que a própria formação inicial do Vojvoda, né? Eu estava ouvindo, inclusive, o Minhoca na jornada no Povo. E ele falou muito isso sobre como foi surpreendente a formação do Fortaleza no início do jogo. Com 3 volantes, sem o Moisés, apostando muito ali no Marinho, trazendo o Diogo Barbosa. Então, foi surpreendente para a torcida do Ceará, essa formação também, assim como foi surpreendente para quem acompanha o Fortaleza no dia a dia. E a leitura que se fazia era que isso foi uma aposta na intensidade. Então, se imaginava que o Fortaleza sufocasse o Ceará desde do minuto 1 do jogo, e foi algo que não aconteceu. A gente viu um Ceará bem tranquilo, bem postado, desde o começo do jogo. Existia uma dúvida da torcida do Ceará sobre a formação da dupla de volantes, né? Ali, hoje, o Richardson, ontem foi postado pelo perfil oficial do clube uma imagem do Richardson treinando. Então, como era uma fascite plantar, uma inflamação, se imaginava que ele tivesse à disposição, se esperava que ele tivesse à disposição, apesar que todo o contexto apontava para que não, mas a gente imaginava que o Richardson podia hoje estar em campo, né? Mas o Ceará formou hoje com o meio campo com o Dieguinho e o Fernando Sobral, né? O Fernando Sobral que até a última jornada o Minhoca apontou isso também, né? O Sobral vem numa crescente, né? Ele vinha muito mal no começo do ano, acho que até hoje, todos os pós-jogos que a gente fez hoje, foi apontando que o Sobral precisava desse recondicionamento, precisava dessa explosão que ele não vinha apresentando e apresentou recentemente nos últimos 2 jogos. E hoje o Sobral foi um cara que assumiu o protagonismo do jogo. É uma coisa que ele não vinha assumindo. E ele veio como essa peça para assumir G1. Ele era um cara muito de identificação, era um cara de protagonismo, era um cara de importância para esse elenco que estava sendo reformulado do zero. Então, assim, não sei, foi uma impressão pessoal, não foi com base em informação nem nada. Eu tinha um sentimento que hoje a gente vinha com o Dieguinho. Eu imaginava que o próprio Condé tinha essa percepção que o Vojvoda hoje vinha com 3 volantes ali. Então, assim, foi um jogo muito amarrado. Acho que foi um jogo muito propício para o Ceará desde o começo do jogo. Hoje choveu muito em Fortaleza, assim, passou a manhã inteira chovendo, parou de chover pouco antes do jogo. Eu imaginava que o campo ia estar muito mais pesado e eu falava sobre isso, né? Sobre essa dicotomia. O campo estaria pesado para o Ceará, que estava desgastado da quarta-feira, e ao mesmo tempo ele travaria um pouco o jogo do Fortaleza, que era um jogo de velocidade, né? Mas eu acho que o Ceará teve essa consciência tática desde o minuto 1. Eu acho que a gente via muito a postura do Pedro Raul, a gente via muito a postura do Fernando Sobral, a gente via muito a postura do William Machado.
E o Ceará conseguiu transformar aquele jogo, desde o começo do jogo, em um jogo lento. Acho que o Ceará conseguiu cadenciar o jogo da forma hoje como era mais conveniente para ele. E por tudo que envolve hoje, o contexto do jogo de hoje. É o Ceará sem um Pedro Henrique, que foi a arma que acelerou o jogo no primeiro jogo da temporada, né? O primeiro clássico entre Ceará e Fortaleza. O Pedro Henrique era aquela figura que aproveitava o espaço do campo deixado pelo Fortaleza. A própria escalação hoje, com o Gaston e com o Davi Luiz, trazia uma zaga do Fortaleza mais lenta. Então, eu acho que ela era muito responsiva em relação ao Ceará, um ataque sem o Pedro Henrique. Sem aquele cara que tanto finaliza, como aquele cara que abre espaço. Ele conseguiu. Eu acho que Léo Fontinelli deu uma travada. Voltou. Estão ouvindo? Oi. Deu uma travada, Oi? mas já está ok, Léo. Estão ouvindo? Oi, estão ouvindo? Voltei. Ele O dele ouvindo tá a gente. grande. O delay tá gigantesco ou ele não tá ouvindo, né? É. Acho que ele não tá ouvindo, não, gente. O Carlos Henrique aqui perguntou Oi? quantos celulares Oi, o Léo som. Fontinelli vai usar hoje. Voltou? Estamos no segundo, viu, Carlos? Oi. Léo, a gente tá Estamos te te ouvindo, ouvindo, Léo. estamos Não te sei se tu ouvindo. tá ouvindo a gente. Vamos reestabelecer, né? Léo Fontinelli está matando a curiosidade da nossa audiência no seu segundo celular. Vamos pro terceiro, né? Temos 4 ainda, temos mais 2. Ou sexto, né? Porque já tinha quatro. Já tem Não sei 4 ali. se são os mesmos da última live. Mas, Thiago Minhoca, sua visão pelo ponto de vista do Ceará, só para explicar para a galera, a gente vai focar um pouquinho mais no Ceará e na segunda parte da live a gente foca mais no Fortaleza. Vamos começar pelo vencedor, né? Foi um jogo que deu tudo certo, né, pro Ceará. Ali no primeiro tempo, um jogo mais lento, que pro Ceará tava ok, né? Também não tinha muito que colocar intensidade no jogo. Eu acho que até era um jogo mais intenso, talvez fosse mais favorável ao próprio Fortaleza, que estava mais descansado. E aí no segundo tempo o jogo foi mais movimentado, e aí o Fortaleza perdeu a cabeça no final, né? Um pênalti infantil, uma expulsão mais infantil ainda, e parece que o Ceará joga clássico tranquilo e o Fortaleza joga clássico que até começou ligado, né? O jogo não teve aquele problema de estar desligado e tal. Mas me parece que o Ceará é sempre um time que entende muito melhor o jogo e as fases do jogo, né? Ele consegue entender ali o adversário, entender o momento do jogo, manter a tranquilidade. Claro que eu acho que a sequência, né, também dá uma tranquilizada nisso, né? A sequência de bons resultados contra a equipe do Fortaleza. Mas foi um jogo ali que me pareceu muito o roteiro que o Ceará esperava, né? Segurar o jogo ao máximo e até acho que o 0-0 estaria até de bom tamanho, né, para o Ceará. Acho que se antes de começar a partida falasse Léo Condé assina aqui o 0-0, acho que ele assinava, não entra nem em campo. O 0-0, eu acho que ele assinaria para levar para o jogo da volta. E ainda conseguiu na parte final do jogo conseguir o seu gol de pênalti. Então, é um Ceará que mostra mais uma vez maturidade em clássico, né? Ao longo da semana, assim, a gente está falando de um Ceará que a gente sabe melhor como é e para onde pode ir, né? Porque o Condé ele estabeleceu uma base de time. É claro que tem jogadores hoje que o torcedor não queria ver como titular. Ailon, por exemplo, é um jogador que hoje o torcedor anda se irritando e tudo mais. Mas eu já imaginava. Na terça-feira, a gente fez aqui o nosso Raiz, né? A gente fez na terça, especificamente. E na escalação que eu tinha colocado ali para o Ceará, basicamente eu só errei 2 nomes. E 2 nomes que até que na quarta-feira, naquela análise que a gente fez aqui, eu e você, Fábio, eu até tinha falado, né? Eu não vou duvidar que o Sobral ganhe a titularidade, sabe? Em cima do Lourenço, porque o Lourenço não vinha de apresentar boas performances e o Sobral vinha numa crescente, como o próprio Léo estava mencionando agora.
Então, para mim, se comprovou aquilo, né? Eu acho que o Condé está entendendo o momento de cada atleta. E claro, a outra coisa que eu tinha errado na terça-feira, porque na quarta teve a lesão do Ramon e apareceu o William Machado, que eu acho também era uma reposição ali à altura. Então, o Ceará não teve nenhum tipo de novidade. Mesmo eu, até já tinha mencionado também aqui na quarta-feira, eu gostaria de ver o Rômulo na equipe titular. Eu queria ver Rômulo com Mugni. E o jogo, de uma maneira geral, nisso que o Léo estava mencionando, né? Essa pressão obviamente estava mais para o lado do Fortaleza, por mais que era uma final que o ponto de partida já começava com as penalidades, né? O 0-0 ali, então se não saísse nenhum gol ao longo dos 180 minutos, disputa de pênaltis. Mas, queira ou não, o Ceará tinha esse contexto do desgaste que aconteceu no jogo do meio de semana. Então, para isso, eu até cheguei também a comentar isso em rádio, na sexta-feira, que eu acho que o Ceará vai conseguir sustentar bem no primeiro tempo. A minha dúvida é como o Ceará vai conseguir resistir ao segundo tempo. Como é que vai ter perna, e aí eu até expliquei, né, isso na rádio, vai depender muito do contexto, não sei se falei também com você aqui na quarta, mas enfim, eu até expliquei assim, vai depender muito do contexto do que vai acontecer com a bola rolando. Se o Ceará abrir o placar, se o Ceará tomar o primeiro gol, se o Ceará vai ter que correr atrás do resultado, se por acaso alguém abrir uma vantagem, no caso, né, se o Fortaleza abrisse uma vantagem de 2 gols, se o jogo tivesse no empate. Então, eu acho que esse jogo para o Ceará era um jogo de resistência, resiliência, saber suportar um Fortaleza que vinha pressionado, já eram 6 clássicos sem ganhar, né, do Ceará. Então o Ceará tinha que fazer um jogo dessa maneira, e eu acho que conseguiu, pelo menos no primeiro tempo, né, que foi talvez um jogo chato de se ver, né, Fábio? Assim, foi um jogo sem muitas possibilidades. Eu até cheguei a brincar na rádio que era um jogo parecia uma partida de tênis. Cada um no seu campo, e jogando a bola para o outro lado. Vai que a bola é tua. E aí essas bolas longas. Era bola longa partindo da zaga, seja do Fortaleza, seja do Ceará, até alguém cometer erros. E eu acho que os sistemas defensivos, né, daqui a pouco eu vou falar do lado do Fortaleza, foram prevalecendo. Por isso que não teve tantas chances. As melhores chances que aconteceram no primeiro tempo foram em bola parada. O Ceará teve ali uma bola, né, que a bola ficou ali pererecando, né? Ali ficou ali no salseiro ali dentro da área, o Fortaleza afasta. Fortaleza teve ali, depois uma sobra no chute que o Sacha chutou para fora. Mas assim, os goleiros praticamente, dá para falar até nos 90 minutos, nem trabalharam direito, né? Assim, então, o próprio Bruno, por exemplo, fez uma defesa numa jogada que já estava invalidada, que era um impedimento ali. Então, foi um jogo de fato onde, e eu acho que esse foi o lado positivo para o Ceará, o jogo ficou sem nenhum tipo de chances claras de gol assim, no primeiro tempo. Foi um jogo realmente onde era o objetivo de cada um. Eu não posso cometer a falha, porque se eu cometer a falha, eu vou ter que correr atrás do placar. E no caso do Ceará, se eu vou ter que correr atrás do placar, eu já estou cansado e isso vai faltar. Então, eu acho que o Ceará, dava para ver isso claramente, aliás, no primeiro tempo, o Ceará não fazia uma pressão alta, exatamente para não... Já estava cansado, obviamente. Se eu botar agora carga máxima nesse primeiro tempo, aí que eu não vou ter perna mesmo no segundo. Então o Ceará defendia ali bloco do meio para baixo, o Fortaleza até pressionava, quando o Ceará tinha essa posse da bola, o Fortaleza pressionava com mais jogadores ali no setor ofensivo, o Ceará teve que fazer bola mais quebrada mesmo para frente. Então a gente viu um primeiro tempo onde o Pedro Raul não chegou a participar tanto, o próprio Aylan não participou tanto. Era um jogo onde a gente via mais Marlon, onde a gente via mais o próprio Matheus Bahia, aliás, assim, que foi um dos pontos positivos. Assim, eu já fiz várias ressalvas ao Bahia defensivamente, mas o Bahia conseguiu sustentar várias subidas ali do Marinho, sabe? O Marinho pelo lado direito, que é um jogador bastante perigoso, e o Bahia, e muitas vezes, assim, conseguindo cortar a bola, recuperar a bola. Então o Ceará conseguiu suportar bem os 45 minutos. Porém, no segundo tempo, eu acho que os primeiros minutos, o Ceará, que era o que eu estava dizendo, né? Eu acho que talvez o Ceará vá sentir no segundo tempo. O Fortaleza volta melhor, voltou até com uma troca, né? E aí o Ceará começou a ter alguns sustos, assim. A bola estava sempre com o Fortaleza, e o Fortaleza já no campo de ataque, ali no campo defensivo do Ceará. E aí foram momentos ali que o Ceará, obviamente, teve jogadores do Fortaleza entrando na área, teve Martínez, teve Breno Lopes, teve um outro do Tinga. Então, o segundo tempo ele foi mais perigoso, mas não que o Ceará não tenha criado também jogadas de ataque. O jogo começou aquilo que eles tinham de mérito no primeiro tempo, Fábio, começou
ter falhas de um lado e de outro. Falhas de um lado e de outro. Então, como o Fortaleza estava melhor fisicamente, nesse sentido, o Fortaleza tinha um pouco mais de volume. Não era um volume tão grande a ponto, por exemplo, de fazer o Bruno trabalhar. E o Ceará também não fazia o João Ricardo trabalhar. Então, o jogo ele foi se desenrolando nessa toada, onde praticamente cada equipe cometia seus vacilos, e aí vou pegar um lance específico. Teve uma jogada, o Pikachu já tinha entrado dentro de campo, e o Pikachu até tinha uma boa possibilidade de conduzir a bola, e aí o Rômulo encosta nele, ele cai no chão, perde uma boa chance de ataque, o Rômulo recupera essa bola com 2 jogadores do Ceará passando na direita, e o Rômulo também erra o passe, assim. Então, era um segundo tempo onde cada lado estava permitindo aproveitar no erro do outro. Só que nenhuma das equipes, pelo menos na minha avaliação, estava tão inspirada assim ofensivamente, né? Os 2 centroavantes morreram de fome hoje, assim. Pedro Raul e o próprio Lucero tiveram dificuldades. Só que o Ceará, eu acho que esse é o ponto que você destacou muito bem. Se você olha nesses últimos clássicos, eu acho que o grande diferencial, porque assim, o começo dessa sequência de 7 jogos agora sem derrota que o Ceará tem para o Fortaleza, começa até com o título do Fortaleza, né? O 2-2 lá com o gol do Caleb e tudo mais. Ali começa a sequência de jogos sem perder do Ceará para o Fortaleza. Só que para mim o que chama mais atenção é a partir de 2023. Porque em 2023 e em 2024, o Ceará, até porque tinha caído para a Série B, tinha um elenco mais limitado. E eu acho que o grande diferencial do que aconteceu, não nesse jogo, esse jogo vai acontecer já ali próximo ao final da partida, é a maneira como o Ceará está totalmente concentrado dentro de campo. Quando surgiu uma oportunidade, ele ir lá aproveitar. E para o Fortaleza, né, isso tem pesado, ponto que daqui a pouco eu vou mencionar. Então, no momento em que o Galeano, por exemplo, recebeu a bola, e o Galeano, né, que a gente sabe que é um jogador que tem mais limitações, ele consegue se desvencilhar ali do Davi Luiz. E aí, na jogada seguinte, o Ceará já preparando ali para a finalização, e ele sofre a penalidade, ali, para mim, demonstrou muito o que foi a diferença, né? Enquanto o Ceará conseguiu sustentar até o final o seu sistema defensivo, claro que em alguns momentos o Fortaleza chegando com perigo, mas em nenhum momento teve uma consequência, um erro crasso, né, como foi, por exemplo, do outro lado, como foi o caso do Fortaleza. Isso fez seu diferencial na minha avaliação do jogo, porque era um jogo com cara de empate, talvez um ou outro ali que pudesse ter aproveitado melhor, e nesse sentido, um ou outro que pudesse ter cometido um erro mais grave, que no caso, né, o Ceará estava mais atento para essa jogada e conseguiu ali fazer o gol com o Sobral. Aliás, o Sobral até mencionou em coletiva que o próprio Pedro Raul, ele conversou com o Pedro Raul, e o Pedro Raul cedeu para ele. O Pedro Raul tinha perdido o pênalti da semana passada, né, contra o Maracanã, e o próprio Sobral tinha batido na cobranças de pênalti contra o Confiança no meio de semana. Para mim foi até a melhor batida do Ceará. Então, eu acho que essa é a grande diferença do Ceará nos clássicos, sabe? Que tem apresentado já em praticamente 2 anos aí, 2 anos e um pouco mais. É como o Ceará entra no clássico para diminuir o erro a 0, assim, sabe? E que está sempre atento na hora que a oportunidade surgir. É só a gente voltar para o primeiro clássico do ano, Fábio. Se você olha até o 0-0, era basicamente o jogo do primeiro tempo que aconteceu hoje. Ninguém queria ficar com a bola, joga a bola para o outro, não tenta inventar na saída de bola, rifa se for possível, até sair o lance da falta, em que o Mugni bate a falta e faz o gol, e aí o jogo muda. O Ceará, obviamente, reage melhor a isso, e o Fortaleza sente o golpe. Porque é isso que eu acho que acontece muitas vezes nesses duelos recentes. Se eu não me engano, posso estar equivocado, eu acho que nos últimos 12 clássicos, se eu não me engano, 12 ou 11 clássicos, o Ceará saiu na frente praticamente, acho que em 8, sei lá, 9, uma coisa assim. Então o Ceará tem esse fator que também o condiciona a ficar mais confortável com o jogo, em jogar uma pressão, não tenho dúvida. Que o Fortaleza hoje, ele olhou a melhor oportunidade de ter uma vantagem para essa final, seria hoje, porque pegaria o Ceará mais desgastado. Então o Ceará soube resistir muito bem, não perdeu o foco ao longo da partida, para no momento certo conseguir ter a oportunidade. E não só, porque assim, um empate eu acho que teria sido bom para o Ceará, porque eu acho que esse era o jogo mais complicado que o Ceará teria. Não só ele conseguiu resistir, mas como ele conseguiu ter uma vantagem. Uma vantagem que, aliás, e aí falando historicamente, Fábio, é uma vantagem excelente. Desde 2012, 2011 eu não vou considerar, porque o Campeonato Cearense ele era em turnos, tanto que o Ceará foi
campeão arrastão, né? Ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo turno e foi campeão em 2011. Mas desde 2012 para cá, já foram 13 edições, a gente teve em 11 das 13 vezes, quem jogou pelo empate no segundo jogo foi campeão, entendeu? Então isso é um fator muito importante. Em outras edições, a gente tinha a melhor campanha desempatando, por exemplo, em 2012, 2013 e 2014, que o Ceará foi 3 vezes campeão ali, o Ceará tinha a melhor campanha, empatou 2 vezes com o Fortaleza em 2012, empatou 2 vezes com o Guarani de Sobral em 2013, empatou 2 vezes em 2014 com o Fortaleza, e das 3 vezes ele tinha a melhor campanha e ganhou. Das outras vezes, por exemplo, 2015, né, o Fortaleza, o Ceará tinha a melhor campanha, o Fortaleza ganha o primeiro jogo e teve exatamente esse benefício de jogar pelo empate, o tal jogo lá que o gol do Assisinho, depois o gol do Cassiano. Então, queira ou não, assim, não é uma vantagem que determina o campeonato, obviamente, mas é uma vantagem, meu amigo, e aí a gente olha pelo todo o contexto, Fábio, todo o contexto criado. O Ceará, dado que já são 7 jogos de vencibilidade, esse gol, essa vantagem de você poder, né, jogar pelo empate no jogo da volta é uma vantagem considerável. Porque eu considero aqui no Brasil assim o clássico mais nivelado. Eu até estava falando para você em off. Ceará e Fortaleza, assim, em vários contextos, os torcedores de Ceará e Fortaleza sabem disso, em vários contextos, um estava pior e conseguiu sobressair, um estava com problema de jogador fora e conseguiu sobressair, um estava com um calendário mais pesado e conseguiu sobressair. Então, o jogo de hoje, para mim, ele representa isso. Então, o clássico ele tem esses contextos onde muitas vezes parece que há uma desigualdade. E já aconteceu. Em 2018, o Ceará bateu o Fortaleza com tranquilidade, os 2 jogos da final. Em 2019, o Fortaleza foi campeão também, ganhando os 2 jogos. E em 2020, a mesma coisa. Também batendo 2 vezes o Ceará. Só que hoje eu considero, sim, um nível parecido, muito embora, que eu acho que essa é a grande diferença hoje, nesse começo de temporada para Ceará e Fortaleza, no caso a gente está analisando o Ceará, o trabalho do Condé até aqui, ele é um trabalho muito consistente. Se a gente estivesse vendo, e o Ceará teve alguns jogos dificuldades, como foi agora contra o Confiança, como tinha sido contra o Confiança, muito embora tenha jogado muito bem contra o Confiança na Copa do Nordeste, mas teve dificuldade para ganhar também do CSA, no PV, teve uma certa dificuldade para... Qual foi o outro jogo que eu estou agora? Contra o América de Natal, que fez um bom primeiro tempo e caiu de rendimento no segundo tempo. Esse Ceará, muitas vezes, a gente sabe que se o Ceará baixar um pouco a intensidade, isso pode ser um problema. Mas se jogar na intensidade, eu acho que esse foi o que, de novo, representou no clássico de hoje, porque se você olha, quantas defesas o Bruno fez, sabe? Somando os 2 clássicos do ano. Praticamente não fez. Acho que não lembro. Eu, pelo menos, não lembro de nenhuma. Então, nesse sentido, essa entrega que o Ceará tem demonstrado, esse contexto que o Ceará tem colocado, tipo, sustentar, e na hora que tiver uma oportunidade, for lá e marcar o gol, eu acho que o Ceará, nesse ponto, ele tem esse, digamos, essa... Eu não quero usar a palavra favoritismo, mas ele tem essa vantagem, eu acho que essa é a melhor palavra. O Ceará tem uma boa vantagem para esse confronto da volta, volto a falar, não está definido, até porque, como eu falei, parece que um já está quase desistindo, mas o que o Ceará vem jogando a cada clássico nesses últimos 2 anos praticamente mostra realmente o foco, né? Assim, o erro mínimo possível. E na hora que for precisar aproveitar, e é só olhar, lembrar de 2020, a quantidade de vezes que o Ceará, no começo da partida, abriu o placar com Castilho, ou sofrendo uma penalidade, né? Então, tudo isso eu acho que como você elencou bem na sua última fala, que tá sabendo entender os momentos do jogo. Na hora que precisa, sabe, joga atrás, na hora que precisa dar uma pressão mais em cima, na hora que é para jogar a responsabilidade para ver se o Fortaleza comete uma falha, vai lá, faz, e aí o Fortaleza às vezes comete essa falha e o Ceará aproveita. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do Ceará estar conseguindo, nesse período, né, que a gente está falando de um Fortaleza que está vários anos na Série A, que está com o Vojvoda há muito tempo, que tem jogadores de mais peso, em termos de qualidade, o Ceará tem mais essas limitações, mas isso, quando chega no Clássico, o Ceará consegue muitas vezes sobressair. Isso é muito mérito, né? Eu acho que do momento que o Ceará consegue ter esse nível de embate, sabe? Eu acho que isso é muito importante para o que ainda virá lá na frente. Como eu até falei, cautela com o Ceará do que ainda virá pela frente, mas é mais um jogo. Eu acho que esse segundo jogo já mostra que esse time pode oferecer mais resistência naquilo que vai enfrentar ao longo da temporada.
Muito bem. Pois é, né? O Ceará aqui tem uma boa vantagem, e até vendo aqui os últimos jogos, né? Entre eles, o Ceará, ele abriu o placar em 5 dos últimos 7, né? E tivemos um 0-0 nesse período que foi ano passado, né? No jogo de ida da final. E a última vitória do Fortaleza com o Ceará como mandante foi em 2021, já há 18 jogos. Se a gente pegar as vitórias recentes, né, do Fortaleza, 2023, 2022, duas em 2022, né, foram todas com... Não, na verdade tem um aqui, passei batido, tá? Em 2022 teve Brasileirão de 22, com mando do Ceará, foi a última vitória do Fortaleza. Claro que tem a questão da torcida, né, É da porque na divisão, prática, mas o campo é basicamente o mesmo, né? é porque E tem hoje torcida dos dois lados, né? hoje é um 60-40, né? Pelo menos na É. carga de ingressos. Claro que geralmente o primeiro jogo, geralmente assim, né? Ultimamente o Ceará tem mandado mais até por ter melhor campanha no Cearense. O segundo jogo do Cearense geralmente é comando do Ceará. E aí dá uma quantidade menor do primeiro jogo. Hoje até superou nos últimos 3 clássicos reis que foram final de Cearense, deu geralmente 32 mil pessoas, hoje deu um pouco mais, 35 mil, até houve um momento ali, minutos antes de começar a partida, faltava meia hora, eu falei, rapaz, tá tão pouca gente, eu tô achando, assim, sabe, no estádio, assim, parece, assim, que não tá com a cara de final, mas até aí entrou uma galera ali já com a bola rolando, e aí foi uma coisa que eu sempre valorizo aqui, sabe, eu acho que as duas torcidas, que obviamente não tem que não precisa, obviamente, reconhecer o mérito da outra, mas para quem, assim, é mais terceira pessoa, que é o meu caso, né? Olhando de fora, assim, é muito legal ver, cara. É muito difícil ver, Fábio, hoje em dia, duas torcidas tão numerosas quanto Ceará e Fortaleza, Isso. que fazem festas bem legais, os dois no estádio, sabe? Os dois se provocando. O começo do segundo tempo, por exemplo, hoje na Arena Castelão, cara, era cada um cantando, assim, sabe? É muito legal ver isso, sabe? E isso não acontece em São Paulo, isso não acontece em Pernambuco, isso não acontece na Bahia, sabe assim? É muito. Eu acho que no Rio de Janeiro, não sei se acontece também. Mas enfim, sabe? Eu acho que é muito legal ver. Eu que tenho sabe assim, esse privilégio de acompanhar de perto, assim, acompanhar assim as duas torcidas podendo comparecer e empurrar seus times é muito legal de ver, sabe? Então, nesse sentido, é bem legal acompanhar mesmo esse contexto e tal, as torcidas, os jogadores dentro de campo, assim, festejar como foi, né, o Ceará ao marcar o gol ali, fazendo, claro, foi fazer a provocação também. Então, eu acho isso bem legal, sabe? Hoje o futebol cearense proporciona hoje um clássico como esse que vale a pena, apesar de ter sido um joguinho mais safado, assim, no sentido de não teve muitas oportunidades, né? Foi um joguinho mais Sem pingado ali emoção, de né? chances, sem muita emoção, mas é bem legal de ver, né? E certamente o jogo do próximo sábado deve ser esse mesmo contexto. Bom, antes do campinho, eu tenho algumas mensagens aqui no nosso chat, né? O João Pedro fala que acha que a torcida do Ceará não foi tanto ao jogo hoje, porque pagar ingresso é foda pra quem é sócio, né? Como o mando era do Fortaleza, quem era torcedor do Ceará teria que pagar ingresso. O seu Flo fala que o Ceará fez o jogo do jeito que ele queria, e é isso, né? Controlou o jogo, não levou tantos riscos, deixou o adversário ficar nervoso, né? A gente vai falar do Fortaleza daqui a pouco, mas me parece que o Fortaleza, à medida que o tempo passa, ele fica nervoso, ele fica Eu acho que intranquilo, né? após o gol isso ficou mais claro. E assim como foi no primeiro clássico, quando o Mas Ceará assim, abre até o algum placar. jogador, pô, Marinho parecia desde o primeiro minuto nervoso. Assim, Eu acho que tem o Marinho um... é nervoso, não? Eu não acho que Mas ele ele estava nervoso. parece... O Marinho ele Pode sempre ser. é um jogador que reclama bastante, que sempre simula demais e tal. Assim, honestamente eu não senti assim. Por isso que eu estava mencionando. Eu achei o jogo meio parecido. O começo do segundo tempo eu senti o Fortaleza com volume melhor de ataque, mas esse volume Sim. não foi traduzido em finalizações perigosas. Teve algumas chegadas perigosas, mas o Ceará sempre colocando a bola para escanteio e tudo mais. Houve ali um momento que rondou, sabe assim, a área do Ceará, a ameaça, digamos assim. Mas em termos de consequência direta, de um risco claro, assim, então, daqui a pouco eu vou falar pelo ponto de vista do Fortaleza. Mas eu acho que pelo lado do Ceará,
Assim, é porque tudo é contexto, né? Em termos de resultado. Porque como esse contexto para o Ceará está sempre o Ceará fazendo o correto, né? Na maioria dos clássicos, o Ceará que está abrindo o placar, na maioria das vezes é o Fortaleza que está perdendo a cabeça, que está tendo uma expulsão. Se você olha os últimos clássicos, Fábio, é quase o mesmo cenário, sabe? A grande diferença é porque nesse clássico de hoje, ele não aconteceu nos primeiros minutos da partida, como geralmente acontece, como acontece no primeiro tempo, na maioria dos jogos recentes que aconteceram entre eles. E nesse foi já no segundo tempo. Então, assim, o jogo estava parelho, então, aquela coisa. Se sai um gol do Fortaleza primeiramente, talvez o panorama, eu acho que o Ceará não teria se abalado, porque essa pressão não está em cima do Ceará. A pressão está em cima do Fortaleza. É só olhar o que aconteceu logo após o gol. Logo após o gol tem a expulsão, logo após o gol, o Ceará poderia ter feito o segundo gol, eu não tenho dúvida disso. O Ceará teve chances reais de fazer o segundo gol, só que o Ceará não aproveitou, né, cometeu ali algumas falhas. Então eu acho que esse foi o cenário assim do antes do gol e após o gol. E é nesse ponto onde o Ceará está muito mais... eu não gosto de usar a palavra tranquilo, porque fica parecendo que o jogo é morno, moroso. Não, o Ceará está focado. Eu acho que a palavra é essa. O Ceará não está perdendo foco para jogar o clássico. E isso eu acho que é bem determinante. Bom, alguns comentários aqui. O Anderson Vasconcelos está por aqui. O Carlos Henrique pergunta: freguesia ou paternidade? O Berg Franco fala que precisamos falar da freguesia do Juan Pablo Vojvoda. Vamos falar daqui a pouco, pelo lado do Fortaleza. O Marcelo Johnny fala que clássico não se joga, clássico se ganha. O Pedro Helder, valeu Vozão, ainda tem um segundo jogo. O Ceará deve ter muita cautela. Cada jogo uma história diferente. Michel Xavier fala que o Léo Condé é Mister Clássicos, né? Ganhou o Bavi, né, ano passado, né? Foi campeão com o Vitória e tá levando o Ceará a ser campeão cearense contra o rival. O Décio Jaime fala que o Fortaleza bateu no Sport, que bateu no Náutico, que bateu no Ceará, que bateu no Fortaleza. Futebol. O Filho News, CSC, fala falou que o Ceará poderia jogar o que jogou, né? Visto o desgaste. Eu acho que pelo lado do Ceará, assim, eu acho que não tem nenhum que. Foi um jogo abaixo, assim, mas quem teria a obrigação de apresentar um futebol melhor era o Fortaleza, né? Não o Ceará. O Gabriel Miranda tá por aqui também. Eu queria só ressaltar isso. No primeiro tempo, isso foi perguntado para mim e para o outro comentarista lá da rádio, né, que é o Graziani. O jogo foi chato de se acompanhar. De fato, o jogo não teve muita emoção. Mas perceba, Ceará e Fortaleza, eu acho, por isso que eu estava dizendo, é um confronto tão similar muitas vezes que, claro que o Fortaleza tem peças de mais qualidade, investimento mais caro, um treinador que já mostrou que realmente é um excelente treinador, mas isso muitas vezes não faz, e assim, clássico principalmente, né? Não tem essa coisa. Então o jogo, na verdade, ele foi um jogo que, por isso que eu estava dizendo assim, esse gol poderia ter sido para qualquer lado. Só que eu acho que o grande diferencial, o Ceará conseguiu sustentar boa parte, porque não houve nenhum erro muito grave do Ceará. Não, o gol poderia ser de qualquer lado, mas da forma que foi, eu acho que poderia ser só do Ceará, assim. Eu não imagino o Ceará cometendo um pênalti daquele, por exemplo. Pronto, mas é isso que eu estou dizendo. Esse foi o motivo. O Ceará se manteve sóbrio, acho que até essa palavra que a gente não utilizou ainda, durante boa parte do jogo. Porque, por exemplo, teve chegadas do Fortaleza dentro da área, em que o Ceará não conseguiu acompanhar. E eu acho que até mérito do Fortaleza. A jogada foi muito bem trabalhada pelo Fortaleza. Mas estava lá o fazendo a cobertura, estava lá o próprio Matheus Bahia, estava lá o Fabiano. Então, em muitos momentos que o Fortaleza conseguia sobrepor uma barreira que o Ceará colocou, já tinha ali uma cobertura muito bem feita. Então, esse é o grande diferencial, sabe? Que, na verdade, você, assim, não é que o Ceará... É porque, assim, eu acho que é um jogo, às vezes, até mais mental mesmo, do que um jogo, por exemplo, não é que o Ceará colocou o Fortaleza nas cordas, não é que... E por isso que eu estava dizendo o contexto. Hoje, o contexto, se tivesse saído um gol mais cedo do Ceará, talvez ficasse mais propício para o Ceará dominar, como foi, por exemplo, o primeiro clássico do ano. Ali eu senti que o Ceará dominou mais, mas é porque o gol saiu mais cedo. Hoje não, hoje o jogo foi se arrastando, quem vai fazer, quem vai cometer a primeira falha, e essa falha mais crucial foi a do Fortaleza, e o Ceará foi lá e aproveitou. Tanto que depois do 1-0, aí não tem nem o que falar. O Ceará sobra ali na reta final. E quando eu digo sobra, o Ceará poderia até ter aproveitado mais, porque teve campo, teve tempo para pensar, mas não conseguiu
fazer uma jogada mais... E aí eu acho que também pesou, né? O cansaço do jogo do meio de semana para não conseguir fazer algo melhor. Muito bem, muitas mensagens aqui, valeu demais pra galera aí. O ER Felipe, o Márcio Sampaio, Técio Santiago, vou ler os nomes, viu? Porque tem muita mensagem aqui. O Bom, Joaquim Mota, enfim, o Fernando Luiz, Diógenes Valença, Franci Ederson, também por aqui temos o Raul Omena, Paulo Anastácio, o Rachezera, enfim, valeu todo mundo aí, o Brian, o Marcos Henrique, Evelyn Silva, enfim, valeu todo mundo aí que tá interagindo aqui no nosso chat. Mas vamos para o campinho agora, Thiago Minhoca. Vamos analisar individualmente os jogadores do Ceará, né? O Ceará que foi basicamente com o mesmo time, né, que se classificou contra a equipe do Confiança. As diferenças foram as entradas do Sobral, né, e a do Machado, né. Machado jogou até o jogo quase todo, né, na quarta-feira. Então, sem muitas surpresas, né. E aí ficou a dúvida da questão do desgaste, mas como a gente já adiantou aqui, o time conseguiu segurar bem aí os 90 minutos e trazer o resultado. Bom, o Bruno trabalhou pouco, né? O Bruno, eu não lembro de nenhuma defesa em lances legais, né? Porque a defesa que ele fez Isso. na jogada lá, que foi impedimento do Lucero no primeiro tempo, foi bem, a bola, tô tentando lembrar aqui, bolas alçadas. Teve um momento ali que ele saiu do gol, que eu acho que ele cometeu uma falhinha e tal, mas também não vou pesar muito aqui, porque foi um lance que ele antecipa, ele já estava fora da área. Aí a bola foi esticada, quando ele vai chutar para frente, ele acho que foi até no pé do Pikachu, se eu não me engano, que ele soltou a bola, mas também o Pikachu estava longe do gol, não teve consequência. Eu colocaria um razoável para o Bruno, assim. Foi uma partida onde, de fato, ele conseguiu e ok, na minha avaliação, não teve muito trabalho, não. Assim. Acho que tem mais a ver com o sistema defensivo do que propriamente com o Bruno mesmo, que fez uma partida sem suar tanto, né? Digamos assim. Aliás, ele fez só. Ele ganhou o tempo ali, porque foi na hora que o Pedro Raul ele tinha tirado a tala, né, do pé, ali tipo o tensor e tudo mais. E aí deu uma miguezinha, um miguelito ali, caindo no chão para ganhar um tempo para o Pedro Raul colocar. Então, isso aí foi bem. Mas é razoável. Boa. Dupla de zaga, Marlon e William Machado, né? Que trabalharam bastante, né? Fizeram muitos cortes ali. Sim. Sobretudo Machado, né? Como eu estava mencionando, no primeiro tempo, eles eram os tenistas da parada, assim, sabe? O que é que o Ceará teve uma certa dificuldade? Como o Fortaleza estava mais tanque cheio, né, para esse jogo, já que não tinha jogado no meio de semana, essa pressão alta do Fortaleza eu acho que gerava ali momentos que poderiam ser delicados. Então teve momentos, por exemplo, e eu acho que esse foi o ponto positivo, o William Machado e Marlon faziam simples. Na hora que viu uma bolazinha em profundidade ali, para o Marinho, para o próprio Lucero, né, umas ali com o Breno Lopes, ele sempre fazia o corte mais simples, botar para lateral, sabe? Teve um momento que eles se atrapalharam ali um pouco na saída de bola, que eu estava achando ok, assim, mas no segundo tempo, que foi quando o Fortaleza aumentou o volume dele ofensivo, eles, para mim, foram bem, assim. Então, eu vou colocar um bem para o William Machado e um bem para o Marlon. Eu gostei mais do William Machado. E muitas jogadas eu gostei, assim, para mim é um zagueiro mais rápido, né? Acho que até a depender do contexto, quando o Ramon, não sei quanto tempo ele volta, eu acho que era o jogador que eu mais queria ver, sabe? Com mais minutagem no Ceará. Porque quando saiu o David Ricardo, eu imaginei que ele assumiria a titularidade. Foi para o Ramon correspondeu em boa parte dos jogos. Então, para mim, é um bem, tanto para o William Machado como o Marlon, porque todos aí, eu diria, sabe? Acho que eu vou colocar, pode colocar logo para Marlon e William Machado aí o bem. Pode colocar o bem. Eu acho que os dois foram muito bem, foram bem assim na partida. E é isso que eu estava dizendo, eram às vezes lançamentos forçados lá na frente, mas para não cometer erro. Então, por esse motivo aí, fico bem. Tá com problema também? Alan Roberto tem que trocar de celular também, viu? Notebook no caso, né? Porque estamos no Canva. Mas daqui a pouco ele atualiza, mas só para confirmar, né? O bem aí pro Machado e pro Marlon. E a dupla de laterais? Fabiano e Matheus Bahia. Anularam os pontas do Fortaleza? Eu gostei muito da partida do Bahia defensivamente.
Eu acho até, eu estou tentando lembrar outra partida que o Bahia tenha jogado tão bem defensivamente como nessa. Era o Marinho, né, que tava ali. Era o Marinho. O Marinho é um jogador Fez difícil nada, de né? ser separado. Claro que teve algumas jogadas no segundo tempo que passou o Tinga, passou o Martins ali, mas sempre tinha uma cobertura do Ceará, então defensivamente, taticamente nisso, o Condé projetou muito bem o Ceará para se proteger. Então eu vou colocar muito bem. É porque assim, o Bahia ele se destaca muito pelo apoio, né? E ele não apoiou tanto. Mas no trabalho que ele precisava fazer, para mim, ele foi muito bem, assim. Porque o que me surpreendeu no Matheus Bahia foi a boa partida defensiva dele, assim. Ganhou muitos, recuperou muita bola, conseguiu cortar várias bolas. Então, para mim, muito bem. Eu tô analisando mais pelo aspecto defensivo dele, que eu nem tinha essa expectativa, né? Que ele fosse fazer um jogo tão bom defensivo como ele acabou apresentando. Mas o Bahia pode colocar um verde mais forte aí, porque eu acho que ele conseguiu segurar bem ali do lado esquerdo. Na direita, o Fabiano. O Fabiano, eu já acho que ele teve um pouco mais de dificuldade. O Breno Lopes, no segundo tempo, ganhou alguns duelos em cima dele. No primeiro tempo, ele não foi tão exigido, né? Então, como era mais um jogo ali para evitar, né, que o Fortaleza chegasse ao ataque, então, no primeiro tempo ele foi ok. No segundo, ele sofreu. Ele teve uma dificuldade grande ali. Acho que no primeiro tempo também ele cometeu uma falha. Eu vou colocar um razoável para o Fabiano, sabe? Ele caiu de rendimento nos últimos jogos. Poderia ter tido uma avaliação um pouquinho mais para baixo, mas eu acho que no geral não comprometeu tanto, não. Acho que ele ainda mostrou muita entrega. Da linha defensiva foi o que eu menos gostei. Assim. O Fabiano, para mim, foi o que eu menos gostei. Muito bem, vamos para a dupla de volantes. Sobral e Dieguinho. O Condé achou aí a sua dupla ideal, finalmente, depois de várias combinações aí testadas. Alan, foi verde mais Verde escuro. mais verde. Para o Matheus Bahia. Isso. Cara, o primeiro tempo do Dieguinho foi muito bom. Foi muito bom. Né? Ele estava recuperando muitas bolas no meio. Claro que o jogo às vezes nem passava, porque assim, quando eu for chegar no Fortaleza, vocês também vão ver que é muito parecido. Esse jogo não acontecia, no primeiro tempo não acontecia muito nesse meio de campo, não. Mas o Dieguinho foi um dos poucos jogadores do meio de campo que teve um pouco mais de atitude. Teve uma jogada, né, ali no primeiro tempo, no começo, que ele vai conduzindo a bola, ganha alguns metros, sofre a falta do Marinho, até consegue amarelar o Marinho ali no começo da partida. Então foi um jogador que deu uma dinâmica boa. Eu gostei do primeiro tempo dele. No segundo ele já fez uma partida razoável, então eu vou ficar com o bem para o Dieguinho. Acho que ele fez uma partida boa. O primeiro tempo dele eu gostei mais, o segundo tempo eu já acho que já caiu um pouquinho mais de rendimento, mas também uma partida mais correta, né? Assim, em alguns momentos eu senti que o Dieguinho poderia aparecer um pouco mais, mas eu gostei da partida dele. Eu gostei assim dos jogadores ali de meio de campo. Porque, assim, aí entra para mim o principal jogador da partida, né? Porque como era um jogo muitas vezes disputado, o Sobral no segundo tempo, o Sobral cresce muito, 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 muito. Tanto de construção como de recuperação de bola. Terceira partida, aliás, que eu gosto do Sobral, assim, com uma alta atuação, assim. Já tinha jogado muito bem. Eu tinha escolhido ele como o melhor jogador contra o Maracanã no jogo da semana passada. Já tinha gostado da entrada dele no jogo do meio de semana contra o Confiança. E, para mim, hoje foi o melhor da partida. Pode colocar já melhor em campo para o Sobral, né? O verde mais verde, né? Como você está dizendo aí. Sobral fez o segundo tempo muito bom, de recuperação de bola, de ultrapassagem, de passe. E, obviamente, né? Ele decidiu, né? O clássico, né? Bateu muito bem também a penalidade ali para dar a vitória para o Ceará. Muito bem, completando o meio de campo, Mugni. Hoje mais discreto. O Moody hoje foi mais discreto. E aí eu acho que é onde entra o porém do Ceará hoje, sabe? O setor ofensivo hoje ficou um pouco mais discreto mesmo, em termos dessa bola chegar para o ataque, porque, como eu falei, no primeiro tempo era bola quebrada. O Pedro Raul até sustentava ali algumas jogadas, tinha algumas escapadas com o Fernandinho também, com o próprio Ailon, mas nunca tinha sequência. E o Mugni praticamente não conseguiu, né, entrar muito no jogo. A bola parada dele foi uma arma para tentar, mas também é uma bola parada que o Fortaleza soube também marcar bem. Então eu colocaria um razoável para o Mugni, assim, eu acho que foi uma partida... Porque, assim, o jogo não teve consequência. Naquilo que o Ceará precisava fazer, é isso, ok. Então o Mugni aí vai como ok. Razoável.
Além do Mugni, vamos para os pontos, né? Agora, Isso. vamos lá. O Ailon. É complicado porque, assim, eu acho muito parecido, sabe, assim, o jogo de quase todo mundo do meio para frente, assim. É porque o Ailon, ele já vem numa sequência mais negativa. Eu não vou pesar muito contra o Ailon, não, assim. Eu acho que ele fez uma partida ok também. Nada desastroso, acho que perdeu algumas jogadas. Eu acho que em termos de característica poderia... É porque o Ceará não tem o Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique era para ser essa peça aí, para formar. Muito embora eu ainda vejo que tem mais a ainda evoluir, sabe? Mas o Alho eu colocaria razoável também. Amarelo aí para ele. Alguns momentos ruins, algumas uma decisão. Às vezes, acho que o desgaste também pesou, né? O Alho às vezes pressiona muito bem essa saída de bola do adversário, mas não conseguia. Aí não conseguia também sustentar jogadas lá no ataque. Então, razoável aí pro Alho. Muito bem. E o Fernandinho? Fernandinho, em alguns momentos, eu acho que ele até desapareceu mais do jogo. Ganhou algumas disputas, foi até o fim. Taticamente, eu acho que ele foi até importante. Também vou colocar um razoável. É como eu estava dizendo, assim, para mim foram jogadores muito parecidos, assim. Pedro Raul também, outro que eu vou colocar razoável. Também pode colocar amarelo. Porque essa bola, quando chegava no ataque, o Ceará tinha dificuldade, né, de sustentar essa bola no ataque. Não conseguia desenvolver. O primeiro tempo, por exemplo, o Ceará pouco chegou ao ataque. Foi pouquíssimo mesmo. Foi uma bola parada mesmo ali, oriunda de um escanteio. Segundo tempo, melhora depois do segundo tempo, mas aí eu acho que já entra o banco de reservas, né? Que aí eu acho que é o que muda de fato o bom jogo do Ceará. E aí já entrando nessa questão, né? O Nicolas aí pode colocar a bolinha branca, viu, o Alan? No Nicolas ali, lateral esquerdo. Ele já entrou na reta final, ali em cima do Bahia. Não dá para ter uma avaliação dele específica. O Lourenço, ele entrou já errando um passe ali que até gerou amarelo para o Bahia, um passe que ele deu errado. Não gostei muito da entrada do Lourenço, não. Assim, o Lourenço caiu de rendimento ultimamente. Não, eu acho que ele não teve tão bem assim em alguns momentos. Eu vou colocar é o único jogador que eu vou colocar mais abaixo, sabe? Desses jogadores que entraram. Acho que o Lourenço entrou um pouquinho desatento, tem cometido mais falhas. Vou colocar um ruim para o Lourenço. Acho que é um bom jogador, tem como ainda recuperar, obviamente, a gente sabe disso. Mas ultimamente tem cometido falhas. Essa, por exemplo, já estava com um jogador a mais, sabe? Já estava ganhando de 1-0, e ele gerou um contra-ataque ali para o Fortaleza, num passe bem errado e que custou um amarelo para o Bahia, né? Ali na jogada. Galeano vai como bem. Galeano entrou bem nessa partida, responsável direto pela jogada que sai a penalidade. Taticamente também correu muito, então ajudou muito também ali. E na hora que foi precisar atacar, ele ainda tem um excesso de... Não é nem excesso, é uma falta de confiança, eu diria, às vezes, do Galeano, sabe? Que tem essa limitação dele de fazer a escolha correta da jogada. Então, eu acho que em alguns momentos o Ceará perdeu a chance de fazer o 2-0 porque o Galeano prendia demais a bola, não tinha ali a sagacidade de fazer a jogada mais efetiva. Então, mas ele entrou bem, ajudou, né, participou da jogada da penalidade, então tem esse saldo positivo, além de já ter marcado o gol no jogo passado. Rômulo cometeu algumas falhas, essa que eu estava citando, né? Uma bola que ele recupera para cima do Pikachu, que tinha 2 jogadores, Galeano passando na direita. Eu acho que o Pedro Raul ainda estava também ali do lado direito. E aí ele erra um passe ali, um passe até fácil. Eu vou colocar um razoável para o Rômulo. Acho que ele entrou bem na medida do possível, mas em alguns momentos cometeu alguns pecados assim, que se tivesse caprichado melhor, o Ceará poderia ter ampliado esse placar. Mas, volto a falar, talvez possa ter pesado. E o Guilherme, para mim, entrou bem também. O Guilherme, para mim, entrou muito bem. Mas vai ficar com bem, assim, não é uma avaliação tão positiva, não. Mas é um bem, assim, eu gostei. Ganhou duelos aéreos, lutou, pressionou o adversário, teve algumas chances ali, perdeu um duelo ali para cima do Davi Luiz, mas aí a questão até da experiência pesou mais ali. Mas vai ficar com bem, um verde musgozinho para ele aí tá bem empregado. E aí, melhor em campo? Temos Sobral, Sobral já e falei. Bahia, né?
Sobral, né? Sobral. Já falei. Então o Sobral eleito aí o melhor da partida, mas também aí o Matheus Bahia teve o verde mais verde. E o Condé, Mister Condé, rei de clássicos. Muito bem. Eu acho que é assim, ó, por mais que a minha análise nela tenha ali muito pro amarelo, por verde musgo, eu vou dar um mérito maior do jogo hoje, muito por conta do Sobral, que o Sobral fez dentro de campo, né? O Bahia também exerceu um papel que me chamou muita atenção, mas eu acho que o jogo foi muito mais do Condé, que ele conseguiu fazer com que o time dentro de campo não se perdesse em nenhum momento, sabe? Das dificuldades que o time teria para o jogo de hoje, né? O desgaste, né? A ausência do Pedro Henrique, porque assim, a ausência do Ramon, por mais que, se a gente for falar assim, o William Machado é um reserva, mas eu acho o William Machado com um zagueiro que podia ser titular do Ceará com tranquilidade. E esse meio de campo era exatamente o meio de campo que eu teria feito. Que, aliás, eu até mencionei isso ao longo da semana. Eu falei, o Sobral tá jogando bola suficiente hoje para tirar a vaga do Lourenço. E eu coloco o Dieguinho, assim, Sobral com o Lourenço eu não acho que dá uma boa combinação. Então eu acho que ele fez a formação correta, era aquilo que eu já tinha mencionado. Eu não gosto muito da ideia de ter o Rômulo como reserva, gostaria de ter, e nesse ponto eu não, é questão de gosto, certo? Eu não posso, só porque eu gosto mais do Rômulo para ser titular, e aí o Condé não faz isso, aí eu vou tirar a ponta do Condé. Não, para mim o Condé, ele fez uma formação em que o time soube jogar de maneira focada, o time não cometeu nenhum tipo de erro, e na hora que precisou estar atento ao erro do adversário, foi lá, sofreu o pênalti, e depois do pênalti, que foi principalmente uma coisa que o Condé no ano passado tinha e que esse ano ele não está tendo, que é, pô, tô com 1-0 aqui, vou me proteger, deixa a bola com Fortaleza. Não, ele teve a bola, foi para cima, tentou fazer o segundo gol, pecou em algumas jogadas, né, ali, mas eu acho que muito mais os jogadores em campo, mas para mim eu vou colocar muito bem para o Condé. Foi muito bem mesmo, assim, fez o jogo que precisava fazer e não só conseguiu sustentar, como garantiu uma boa vantagem, né, para ter aí um título, né? Mais um título estadual para ele, claro, ainda não está garantido, mas ele foi, para mim, o ponto principal até do jogo. Então, o Condé é verde mais forte, verde mais verde. Muito bem, então o Condé aí, personagem principal do jogo, né? Foi super importante aí para fazer esse Ceará sair em vantagem, né? Na primeira final do Campeonato Cearense, o jogo de ida 1-0. Então, Ceará passado a limpo. Não, será que pega Juazeirense, não é isso, Thiago Minhoca? Agora vai botar todo mundo reserva, vai nem viajar, eu acho, os Não, vai titulares, não. né? O jogo Todo é mundo, Castelão de novo. todo mundo focado, até porque jogar no Adalto, né, você correr um risco de, E já são agora, além de desgastar, você pode perder um jogador machucado. com essa vitória de hoje do Ceará, já são 20 partidas acontecendo em Fortaleza que o Ceará não perde, né? Porque, por exemplo, hoje ele não era mandante, né? Mas jogou no Castelão, mas somando os jogos no Castelão e no PV. Já são 20 partidas do Ceará com o Condé sem perder. Assim, são 18 vitórias e 2 empates contra o Confiança, né? A pedra no sapato Isso. foi o Confiança. Então venceu os dois clássicos. Os últimos 8 jogos do ano passado da Série B venceu os 8 jogos. Né? Assim, a defesa tomou pouquíssimos gols nessa sequência de 20 partidas. Acho que foi 8 gols apenas, assim. 20 jogos, tomar 8 gols, queira ou não, é um sistema defensivo que tem funcionado muito bem. E é só olhar, como eu falei, né? Você soma os 90 minutos do primeiro clássico do ano com esses 90 de agora, e se ele repetir isso para o jogo do próximo sábado, o Ceará tem tudo para levantar. 7 gols sofridos, viu, Thiago Minhoca? Ainda melhor. Exato. Então, assim, é algo que chama muita atenção, né? Assim, e uma média de quase 2 gols por partida, né? Então, assim, é algo que o Condé conseguiu colocar uma maneira de jogo que o time dentro de campo sabe se proteger. Isso é um bom sinal. Pronto, que aí é o ponto que eu queria até para fechar o Ceará. Eu acho que isso é um bom sinal visando a Série A. Se o Ceará conseguisse manter, principalmente nos jogos em casa, né? Um sistema defensivo dessa maneira, é por isso que eu usei para cautela para o Ceará. Porque quando tiver os jogos fora de casa, a gente vai ter uma noção melhor. Até agora, no ano, não teve ainda experiências nesse cenário, né? De enfrentar, mas enfim. Vamos esperar mais tempo aí para ver como é que vai ser isso lá na frente. Fato é que entra na Série A mais confiante, mais tranquilo, né? Com o time já
em mente. Eu acho que estadual só serve para isso, né? Não dá para você, até porque ele foi campeão baiano com Vitória, né, em cima do Bahia e foi muito mal, né, na Série A. Mas eu acho que Mas agora ele tá bem melhor, sabe? A impressão que eu tenho é que isso, o Condé agora. não, mais Eu experiente, até, né? eu Depois da até diria experiência, que o Condé agora, nesse ano, é melhor do que o Condé do ano passado da Série B. sim. Assim, eu acho que ele está lendo melhor o jogo, ele está observando. Eu ainda acho que o Ceará contratou o Lucas Lima para volante, mas eu acho que precisa. O Guilherme está ali, eu acho que para início ok, mas eu acho que até o final da janela, que é dia 11 de abril, né? Tem um pouco menos aí de um mês, quase um mês praticamente, o Ceará ainda vai precisar de mais algumas aquisições. Eu acho que precisa aí de mais umas 2, 3 aquisições. E aí, quando começar a Série A, depender do contexto, buscar mais gente ali numa segunda janela que possa vir de Campeonato Brasileiro, né? Depender do onde o Ceará vai estar no Campeonato Brasileiro. Muito bem.